Presidente, queria também cumprimentar o Presidente da FCT em nome do Partido Comunista Português. Sr. Presidente, dizer-lhe que para nós é muito claro que o problema é desinvestimento. Aliás, o Orçamento de Estado de 2011 a 2014 tem um corte no financiamento à ciência de 82 milhões de euros. E, portanto, não há dúvida para o PCP, e também sabemos que o responsável político não é o Sr. Presidente da FCT, é o Sr. Ministro, e que o Sr. Presidente da FCT executa uma política que é definida pelo Ministro e pelo Governo, mas para nós não há dúvida que a questão aqui em causa são 82 milhões de euros que desde 2011 deixaram de financiar a ciência. E por isso, desde 2011, se quiser os números de 2010 posso-lhes fazer e já lhes digo a seguir, mas 2011 são 82 milhões de euros. Ao Sr. Presidente da FCT, dizer-lhe muito claramente, o Governo português vai gastar no ano de 2014 menos de metade daquilo que, só de uma jogada, renegociou com contratos de swap. A Sra. Ministra das Finanças, que está hoje a ser ouvida aqui, renegociou contratos de swap na ordem dos 1.000 milhões de euros. E este Governo vai gastar em ciência 405 milhões. E, portanto, o dinheiro sabe-se muito bem para onde é que está a ir. É que não está a sair da ciência para o ensino superior público, nem para o Serviço Nacional de Saúde. Está a sair do Orçamento de Estado para os grupos económicos e financeiros e, naturalmente, que relativamente a isso estamos preocupados. Em 2013... porque isto agora parece que apareceu de repente. Já foi assim com o concurso investigador FCT, agora é com este das bolsas, parece que ninguém estava à espera. Não. Nós sabíamos que isto ia acontecer, porque o Orçamento de Estado para 2014, naquilo que era o orçamento privativo da FCT, tinha um corte de 26 milhões de euros no orçamento disponível para bolsas. E, portanto, se tinha um corte de 17%, é óbvio que iria existir uma situação em que milhares de investigadores ficariam sem bolsa. Sr. Presidente, diz aqui que nós insistimos que a única forma de financiar o Sistema Científico e Tecnológico Nacional é as bolsas e projetos. Não é. Não é, e até este processo veio revelar que não é possível existir um sistema científico e tecnológico nacional que tenha como cimento a precariedade. Para ter, de facto, um SCTN ao serviço do desenvolvimento do país, não se podem ter 25 mil investigadores com vínculo precário. Porque isso não é tratar como deve ser, não é valorizar os trabalhadores científicos. É pagar um custo muito baixo, mão de obra altamente qualificada, sem lhe reconhecer direitos sociolaborais fundamentais que são reconhecidos a todos os trabalhadores. E, portanto, nós gostaríamos aqui de dizer que, relativamente aos programas doutorais, também não se queira agora atirar areia e dizer, areia para os olhos das pessoas e dizer que é com isto que se vão resolver os problemas. Ó Sr. Presidente, sob pena de poder ter errado nas contas, dizer que foram ao concurso em 2012, porque em 2013 em 2013 não houve concurso de programas doutorais, nem em 2014. A última vez que houve concurso foi em 2012. E os dados de 2012 dizem o seguinte: 238 programas a concurso, foram aprovados 58. Destes 58, o anterior financiamento era a 90 mil, agora passa a estar a 50 mil. O financiamento era há 3 anos, passou a estar a 2 anos. E, portanto, não quero dizer o Sr. Presidente da FCT que mesmo assumindo as 450 bolsas em programas doutorais, mesmo assumindo aqui que isto iria acontecer, iríamos ter um total de 981 investigadores. E isto nem sequer chegaria, Sr. Presidente, ao mínimo das bolsas individuais de doutoramento em 2012. Portanto, não queira aqui dizer que vai resolver isto, porque com os programas doutorais e com o concurso que já houve de DOC e pós-DOC, não chega ao ano de 2012. E, portanto, não é uma questão de alternativa. A questão da alternativa é o financiamento do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, de acordo com as necessidades das unidades e centros de investigação, do acesso e do ingresso na carreira, do investimento público na ciência, porque nós entendemos, e permita-me aqui discordar de si, Sr. Presidente, que a entrevista diz que acha que a ciência não deve depender do Orçamento de Estado, o PCP entende exatamente isso. O que não deve depender do Orçamento de Estado é swaps, é BPNs, isto é que não devia aqui viver à conta do Orçamento de Estado, benefícios fiscais. O que devia sobreviver à custa do Orçamento de Estado é a ciência enquanto um bem público e é fundamental para isso que exista financiamento público. Presidente, queria-lhe também colocar uma questão. As associações portuguesas de Sociologia, de Antropologia, de Astronomia, de Linguística, o Conselho dos Laboratórios Associados, tomaram posições importantes relativamente a um conjunto de questões.
Aliás, sobre esta matéria são preocupações que temos relativamente aos processos e aos impactos que isto tem na comunidade científica, porque ao ouvi-lo aqui parece que está toda a gente consigo, mas eu acho que é mais ou menos ao contrário. Eu pergunto quem é que está com a FCT, porque infelizmente eu gostava de ler aqui uma carta de demissão de um presidente do painel de avaliação de geociências que levanta aqui uma dúvida que eu acho que é preocupante, numa carta que lhe foi dirigida, em que diz que foi feito chegar ao painel de avaliação uma proposta acerca de critérios de avaliação, uma proposta, quando o painel de avaliação quis contribuir com alterações à proposta, já tinha sido fechada o período de recepção de propostas e, portanto, há uma questão concreta em que, e pergunto-lhe este esclarecimento, Sr. Presidente, se entende que estamos em presença de uma situação de mudança de critérios de avaliação sem que os interessados, sejam candidatos, sejam orientadores, tivessem tido disso conhecimento atempado. Perguntar também se relativamente à questão... Concluir, Sra. E termino já, Sra. Presidente, termino já com esta questão relativamente a 4 questões muito concretas. Qual o número de contratos de bolsa já assinados no âmbito dos programas doutorais, destes que foram agora atribuídos? Qual o número de bolsas já em pagamento e poderá algum destes contratos ser assinado com a data de 1 de janeiro e com pagamentos retroativos? É porque a tutela assumiu este compromisso, que o concurso seguiria os trâmites legais, mas que os contratos com os bolseiros contariam a partir do dia 1 de janeiro com pagamentos retroativos. E eu gostaria aqui de perguntar ao Sr. Presidente se está em condições de afirmar que isto vai ser cumprido e quando, porque as pessoas têm contas para pagar ao fim do mês. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente da FCT, aproveitava ainda para lhe colocar algumas questões. Desde logo, e relativamente ao entendimento que temos sobre a ciência, para nós é muito claro que o sistema científico e tecnológico nacional não pode viver à custa de projetos e bolsas. Aliás, essa tem sido a política do setor ao longo dos últimos anos, que tem assentado às costas da precariedade daqueles que convivem com uma situação de desvalorização sociolaboral que é inaceitável. Aliás, falou-nos aqui da questão de que Portugal não quer ser exportador de talentos. Olha, o Sr. Primeiro-Ministro não diz isso, mas pronto, ainda bem, registro que não faz convites à imigração forçada como o Sr. Primeiro-Ministro. Ainda assim, o resultado objetivo da política de ciência é a imigração forçada. O senhor Presidente até pode não o assumir aqui, mas o resultado objetivo de deixar 5.000 pessoas de fora é o quê? As pessoas não podem ficar a empobrecer e a passar fome no país e têm que procurar alternativas de vida e de emprego e por isso são forçadas objetivamente a emigrar. Mas para nós é muito claro que só é possível apostar no sistema científico e tecnológico nacional abrindo a possibilidade de ingresso na carreira. E o que sucessivos governos têm feito é impedir o acesso à carreira. Porque nós temos bolseiros que andam há anos a saltar de bolsa em bolsa, de projeto em projeto, quando o que deviam ter com as instituições era um contrato de trabalho, porque são trabalhadores. Mas o que sucessivos governos impedem é que as unidades e os centros de investigação respondam a necessidades permanentes dos seus quadros de pessoal, porque neste país foi-nos aqui dito que, creio que pelo deputado do PSD, que estamos em 5º lugar. Estamos em 5º lugar, não sei com que estatística é que o senhor deputado se baseou. Mas a verdade é que, relativamente àquilo que é o financiamento, a despesa nacional EID dividida pelo número de investigadores ativos é inferior a 1/3 da média da União Europeia. E é em investigadores, mas é em assistentes operacionais, é em técnicos que alimentam o sistema, porque naturalmente que a investigação não vive apenas de investigadores e de doutorados, porque se não tiver lá o assistente operacional para carregar no botão da máquina, o processo científico não se desenvolve. E, portanto, teria que existir todo um processo e toda uma política de valorização sociolaboral do setor que não existe. Aliás, hoje, durante o debate da manhã, foi afirmado que há investigadores a regressar ao país. Ao Sr. Presidente, eu pergunto quem é que, num contexto de estabilidade e de progressão na carreira, quer voltar para um país onde nem sequer o reconhecem como trabalhador? Porque efetivamente é isso que acontece. Não são reconhecidos como trabalhadores. Estes investigadores não têm direito a um contrato de trabalho, não têm direito a um subsídio de desemprego, porque estes 5.000 que agora vão ficar sem bolsa não têm direito a subsídio de desemprego. Sr. Presidente, vou-lhe só dizer isto. A semana passada, no maior protesto de sempre que os bolseiros aqui realizaram, e o Sr. Presidente há de ter estado lá dentro, há de ter ouvido o ruído, uma investigadora dizia isto: eu tenho 2 filhos pequenos, o meu marido está a trabalhar, ganha 700 euros, eu vou ficar sem rendimentos. Como é que eu vou sobreviver?
e esta pessoa precisava era de um contrato de trabalho, não era de uma bolsa. E, portanto, nós não podemos insistir num caminho de precariedade, porque isso já mostrou que só interessa a uma coisa, que é pagar a custo muito baixo mão de obra altamente qualificada. Obrigada.